Alô, boa tarde. Hum, Assumindo que somos quase 18, né? Acho que é melhor interagir com uma pessoa e depois eu vou adicionando aos outros pouco aos poucos, né? Então, Vânia, está aí? Estou sim. Boa Ok, tarde. boa tarde. Então, diz-me lá, tem mais gente que vem ou no outro link eram só vocês? No outro link era só nós, outros foram chegando agora, mas tem mais gente que sim, que se manifestou em querer participar da aula. Ok, tá bem. Então, e partilhasse com eles o link atual. Sim, Seria bom é, confirmar se eles têm o quê? Tem a informação da mudança do link e que a mensagem chegou corretamente, né? Então, agora, espera aí. Stélio Miambo é depois laboral, não? Stélio. Já vou pedir àqueles que estão depois de laboral para colocar, para levantarem a mão. Acho que devem saber isso, como é que faz, como é que funciona. Só para eu ter uma ideia aqui de quantos depois de laboral é que estão. E isso vai ajudar nas minhas conversas lá com o Joshua, que é o chefe de turma, né? Então, Wilton, ok. Elodia, ok. Ok, tá bem. Então, são duas pessoas. Três. Tá bem, então, olhem, o objetivo desta aula é falar um pouco do trabalho que tem vindo a fazer. E eu só vou falar do tema da Vânia em geral, mas aqui eu acho que fora disso é importante eu fazer as notas preliminares em relação à turma, né? Epa, tem um barulho aí. Tudo bem. Então, o que eu vou fazer é vou partilhar aqui as notas que eu tenho e o resto que eu vou fazer é discutir um pouco ou problematizar o trabalho da Vânia. Então, e vocês, os outros, vão pensar como é que isso se aplica para vocês. Também no caso da Vânia, não vou, eh, não vou usar o trabalho dela, né? Porque o objetivo não é criar aqui uma discussão em torno de um trabalho específico, mas ajudar a todos a saberem, a terem uma ideia de como pensar sobre os projetos. Então, eh, primeiro, notas iniciais. Quais são os objetivos desta disciplina de seminários? O objetivo da disciplina de seminários é ajudar a vocês, não é? A pensar num trabalho de fim de curso. Como elaborar um trabalho de fim de curso e de que maneira o trabalho de fim de curso deve ser orientado ou pensado numa fase inicial e numa fase posterior. Então, para isso, o que nós fizemos? No Moodle, colocamos eh, dois manuais principais, né? Tem
no Moodle colocamos dois manuais principais. O primeiro é este, que é Handbook Manual, está em espanhol. Mas também tem um outro que está Handbook for Operational Research, que é este aqui. Então, nós colocamos esses dois manuais, que era para vocês verem mais ou menos como é que se formula questões de pesquisa. Quem tem problemas com português tinha um manual em espanhol. Então, era isso que nós tentamos fazer. O que eu percebi é que a maioria da turma não viu os manuais, não leu, não escutou o próprio vídeo inicial que a gente pôs. Então, há aqui uma necessidade de, agora que estão para submeter projetos que hão de ir para uma avaliação com vista a atribuir nota, pelo menos vocês se sentirem obrigados a verem os manuais. Adicional ao manual foram introduzidos o roteio para projetos de pesquisa e também o exemplo de propostas de projetos que estão aqui, que era para vos dar uma ideia de como usar. Então, isso é bom porque ao nível em que estão, no quarto ano de economia, não, não devem pensar que quando estiverem no serviço ou não sei aonde, o professor vai estar lá para vos orientar. Quando estiverem a fazer os vossos trabalhos de fim de curso, eu não vou estar lá a dizer façam isso, escrevam aquilo, não vou estar. Então, o fato de deixarmos os estudantes expostos a se depararem consigo próprios para poderem fazer a leitura e conceber um projeto é o começo do trabalho de fim de curso. Eu lamento que muitos de vocês não, não estejam a esse nível ainda, não é? Então, e acho que seria bom começarem a se preocupar com isso e de tal maneira que para o ano, quando já não estivermos na cadeira de seminários, sozinhos possam conseguir fazer esforço, organizar-se, sistematizar a vossa maneira de pensar e submeter e preparar um trabalho de fim de curso. Ora, o projeto são só 15 páginas, a 18 no máximo. Então, o que acontece? Se vocês tiverem dificuldade de conceber um documento desse tamanho, imagina quando for a tese de fim de curso. A tese de fim de curso tem 35 páginas, 50, alguns têm 70. Então, se tiverem essa dificuldade agora, acho que é uma razão para poderem refletir 2, 3 vezes sobre como gerir esta situação. Então, uma das coisas que vai vos ajudar a melhorar a vossa percepção sobre os temas é a revisão de literatura. Então, tem esta revisão aqui que devem fazer. Devem ler como é que se faz uma revisão, que tipos de revisão de literatura existem. Tem narrativa, tem sistemática, tem meta-análise. Mas, em princípio, vocês costumam fazer mais a revisão narrativa, em que é só dizer, olha, o fulano disse aquilo, o Samuelson falou aquilo, etc. E depois fazem um resumo das visões gerais. Né? Então, mas pelo menos vocês fazerem isso para o vosso projeto. Eu não vou obrigar que façam meta-análise para o projeto, mas no caso do projeto, para terem uma ideia de como é que está o estado da arte ou da literatura nos vossos temas, isso é importante. Umas 2, 3 páginas sobre o assunto principal. Então, devem fazer isso. Agora, então, o que eu vou pedir a vocês agora para encerrar os comentários preliminares é que vão fazer uma leitura que procura melhorar a vossa percepção sobre os temas e sobre como fazer a revisão da literatura. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos lá. Eu vou agora começar a falar do trabalho da Vânia.
Eh, o título do trabalho da Vânia é Impacto da Covid-19 em projetos. Não, desculpa. Espera. Impacto da Covid-19, suas implicações e possíveis soluções. Não consigo mostrar, deixa eu tentar ver como é que resolve isto. Então, este é o título do projeto. No fundo, se estabelecemos a distinção entre título e tema, não é? Que são duas coisas distintas, então o que a Vânia quer fazer é falar de Covid e as PMEs. Esse é o tema dela. Ela quer falar de Covid e pequenas e médias empresas. Quer estabelecer essa relação. Quer ver, por exemplo, implicações, o que isso significou para as PMEs, como é que as PMEs foram afetadas, como é que elas reagiram e quais são as possíveis soluções para os problemas que a Covid-19 trouxe para as PMEs. Então, é basicamente isso que, em princípio, deveria, que em princípio está aqui explicado nesse título que a Vânia partilhou conosco. Então, no projeto, como é que isso vem? O projeto tem primeiro uma capa e depois tem uma folha de rosto. Existe uma diferença aqui um pouco subtil, não é? Para quem fez isto aqui, quem viu este link, ah, eu não sei se os trabalhos da Faculdade de Economia ainda têm esse aspecto, mas são duas capas. Uma não vê o nome do supervisor e não vem aquela declaração que diz, olha, este é um trabalho de fim de curso submetido para fins de cumprimento de obrigações e tal, para trabalho de licenciatura. Não vem isso. Mas a segunda vem. Então, essa é a diferença entre a tal folha de rosto e, como é que é? Entre a folha de rosto e a capa. Então, eu não, não tenho preferência em relação a isso. Pode ter a folha de rosto, pode não ter. Mas se quisermos ser sistemáticos, seria bom que colocassem essas coisas. Né? Então, tem aqui este link que eu não sei se vocês viram. Tem esta informação. Tem aqui o título, o nome. Então, não, aqui não é o título. Este aqui é a instituição. Aqui viria a Universidade do Harmonizane, etc. Vocês sabem. Nome, o título do projeto, o local e o ano. Agora, aqui na folha de rosto, a principal diferença é esta. Projeto de pesquisa apresentado no curso de X, não é? Das faculdades tal. Neste caso seria a Faculdade de Economia, ou utilizando diretrizes e tal. Essa escolha de diretrizes, não sei o que, geralmente acho que na nossa faculdade temos um texto mais sistemático e melhor. Então podem copiar do regulamento lá da nossa faculdade. Então, depois disso, o que vem? Vem um sumário, né? Então, significa que nesta situação em que o título do projeto da Vânia é sobre Covid, então ela ia fazer um sumário. Mas no meu caso, aliás, no caso da disciplina de seminários de investigação, o que, por exemplo, eu, o professor Antônio Francisco, provavelmente o Dr. Afeu, esperamos é que o estudante nos diga primeiro o assunto principal, não é? Segundo, qual é a questão de pesquisa que o estudante quer responder. Terceiro, nos diga qual é a metodologia que vai usar e, no fim, explicar um pouco sobre a relevância sobre isso. Não é? Dependendo da forma como o estudante escreve,
essas coisas podem ser invertidas, mas o que nós queremos é, no resumo, encontrar esses aspectos que eu mencionei, né? O problema de pesquisa, é, mais ou menos o que é que a literatura diz sobre isso. Segundo, qual é a metodologia que vai usar, porque a partir da metodologia é muito fácil para nós discernirmos se esse estudante vai terminar o trabalho de fim de curso ou não vai terminar. Imagina um estudante que fala de Covid, impacto eh, nos idosos. Então, esse tema, dificilmente um estudante consegue terminar. Por quê? Porque vai ter dificuldade em encontrar informação sobre como é que os idosos foram afetados. Significaria, por exemplo, que na metodologia tinha que colocar lá inquéritos ou questionários. Então, numa situação em que a pesquisa para o trabalho de licenciatura não é financiada, então eu vejo muita dificuldade para uma de vocês ou um de vocês ir fazer questionários a um número significativo de idosos que justifique fazer um trabalho de fim de curso. Então, a partir do momento em que não tens informação, não tens como fazer recolha de dados para testar ou validar hipóteses do seu trabalho, então esse tema fica de fora, porque não vai conseguir realizar. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, por isso nós queremos que a metodologia venha aqui explícita. Depois disso, o que é que vai acontecer? É que, depois do resumo, vem a introdução. Alguns de vocês tendem a confundir as coisas. Introdução para um projeto não é o problema de pesquisa. Então, o que eu tenho como crítica em relação a esta estrutura é que para a nossa turma, né, para a nossa turma, os estudantes têm dificuldades de ler como deve ser. Então, cria um desvio em que os estudantes não apresentam os aspectos principais que nós queremos, em particular o problema de pesquisa e o objetivo do projeto. Então, essas duas coisas costumam não vir quando se vai por esta estrutura. Por isso, eu escrevi lá as partes do enunciado que realmente são, são requeridas ou exigidas no projeto. Então, se forem por essa estrutura, tomem o cuidado de, além de fazer aquele primeiro parágrafo introdutório que diz que, olha, este aqui é um projeto de pesquisa com o tema sobre Covid e impacto nas PMEs, no período X e tal, ou no sítio X e tal, etc. Então, deve, pelo menos, criar condições para que a pergunta de pesquisa que se pretende responder esteja lá. O problema de pesquisa, num contexto de um título como o da Vânia, sobre Covid, tem diversos aspectos. Né? Vamos lá ver. Quais são as possíveis questões, né, que podem surgir quando se fala de impacto de Covid nas PMEs? Por um lado, implicações, não é? Possíveis soluções. Quais são as possíveis questões? Existem várias coisas que podem ser discutidas aqui, ao meu ver. Impacto de Covid, uma coisa pode ser procurar ver as razões que levaram muitas empresas a fechar. Essa é a primeira coisa. Impacto de Covid pode ser procurar ver as dificuldades que as empresas que, mesmo com Covid, conseguiram continuar a funcionar, têm estado a enfrentar. Os fluxos de caixa, dívidas, se não forem dívidas, pagamentos aos trabalhadores, ou em atraso, ou como é que esses foram afetados, negócios, etc. Tem muitas coisas que podem ser discutidas. Então, cabe ao estudante ou à estudante identificar onde vai se focar.
Mas o foco disso exige um trabalho preliminar, um trabalho de pesquisa, um trabalho de revisão de literatura, em que a pessoa vai lá, ou no Google, ou na biblioteca, ou aonde, procura ver que tipo de informação consegue juntar para fazer o trabalho. Vamos lá ver, por exemplo, Covid e PMS. Por um lado, Covid é uma doença. Por outro lado, PMEs são instituições que operam com base em recursos humanos que podem ser afetados pela doença. Então, em economia de trabalho, tens um, um grupo que oferece trabalho, neste caso são as pessoas, e um grupo que procura trabalho, neste caso que são as empresas. Então, como é que esta relação se estabelece? Então, quando aparece Covid cria problemas nos dois lados. Cria o primeiro problema nas pessoas que trabalham. Por quê? Porque essas pessoas tornam-se menos produtivas, a produtividade das pessoas baixa, e quando a produtividade das pessoas baixa, então baixa a rentabilidade para quem procura trabalho. Neste caso, são as empresas. Então, quando baixa a produtividade do fator trabalho nas empresas, as empresas passam a ter problemas. Então, significaria, por exemplo, em termos de dados que a procurar identificar onde é que se apanha informação sobre trabalhadores que ficaram infectados com Covid, trabalhadores que tiveram que ficar de quarentena, trabalhadores que por causa de Covid não deixaram de ser úteis. Por quê? Porque não conseguem fazer teletrabalho. Eu, por exemplo, estou a dar aulas. O meu trabalho ficou afetado. Por quê? Porque eu já não consigo encontrar com os meus estudantes sempre que possível. Segundo, tenho o efeito da produtividade dos estudantes. A produtividade dos estudantes baixou significativamente. Os estudantes não estão a ler nas casas deles, ou porque têm problemas quando estão em casa, não conseguem concentração por causa dos filhos, ou por causa das namoradas, etc. Então, a produtividade baixou. Então, o meu trabalho como professor ficou afetado. Então, e a faculdade, por seu lado, como uma instituição que procura ter como produto estudantes com licenciatura, não está a conseguir ter isso por causa desta Covid que apareceu aqui no meio. Então, os estudantes aqui, neste caso que estamos a falar das PMEs, existem vários aspectos teóricos que vocês podem procurar discutir. Um destes é a produtividade. Podem pensar também sobre questões econômicas. Podem ir ver mais ou menos quais foram as vendas, não é? Que as empresas registraram durante o período de Covid. Então, essa é uma das maneiras. Procurar ver mais ou menos o negócio das empresas e tal. Então, essa também é uma forma de medir o impacto, ver o negócio pré-Covid e agora durante o período de Covid. Então, implicações. Possíveis soluções. As soluções não podem ser discutidas do vazio. Depende de saber quais foram, como as empresas foram afetadas. Então, significa se foi a produtividade que foi afetada, as possíveis soluções que vão ser discutidas são outras. Se foi o cash flow das empresas que foi afetado, as soluções que vão ser discutidas são outras. Não é? Então, esta é a maneira mais ou menos como vocês podem pensar em temas como este. Aqui, o título geralmente traz o, 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 os termos-chave para, para orientar a pesquisa. Neste caso, primeira coisa é impacto. Como é que Covid afetou PMEs? Então, e qual é a relação entre essas duas variáveis? Essas variáveis. Depois disso, implicações. O que isso significou no dia a dia das empresas, em termos mais profundos, né? Então,
procurarem, por exemplo, estabelecer cadeias, tá? Aqui os sinônimos, encadeamentos, subentendidos, comprometimentos, envolvimentos, coisas que, que vos levem um pouco mais a entender a ligação entre Covid e PMS. Então, soluções, não é? Mas soluções nunca aparecem do nada, soluções aparecem sempre em resposta a algum impacto ou alguma situação negativa. Então, vocês podem identificar as coisas negativas. Então, outra coisa. Aqui, este título de impacto costuma vir muito aí na faculdade. Todos os estudantes só estudam o impacto de alguma coisa, né? Mas isso é problema das aulas de econometria, que testam relações entre variáveis, etc. E acabou a faculdade se tornando faculdade dos impactos. Então, podem pensar em formas mais sofisticadas de apresentar títulos, não é? Que vão nos levar a outro tipo de análises melhores. Por exemplo, vamos lá ver. Imagina que este título ficasse só Covid-19 e PMEs. Implicações, possíveis soluções. Também ficava giro. Significaria que a Vânia chegava lá, mostrava que, olha, Covid-19 nas PMEs trouxe isto, trouxe aquilo e tal, e isto tem estas e aquelas ligações com a economia. Implicações, geralmente se pergunta implicação aonde, em que coisas, né? Então pode ser, por exemplo, no mercado, pode ser na economia, em diversos sítios. Então, vocês têm aqui as ideias básicas de como pensar no problema de pesquisa, em questões de pesquisa para as quais vale a pena, não é? Pesquisar. Então, tem isso. Estou a ouvir uma interferência qualquer aqui. Joshua tem que estar no mute. Odete no mute. Estão a fazer barulho. Ok. Então, pronto, vocês têm essas formas de pensar no problema de pesquisa. E depois disso, podem voltar ainda, né, à introdução ou ao vosso capítulo ao vosso capítulo, a vossa secção de formulação de problema de pesquisa, né? O que vem lá? Lá é preciso que venha um contexto claro, que diz como, como é que aquela pergunta de pesquisa que o estudante identificou. Se a pergunta de pesquisa é implicações, não é? Que implicações a Covid-19 teve nas empresas, nas pequenas e médias empresas moçambicanas ou em Maputo, né? Se quisermos restringir, que implicações teve a Covid-19 nas pequenas e médias empresas em Maputo? E quais são as possíveis soluções? Então tem que vir lá um contexto, que olha, em 2020, por exemplo, Moçambique foi afetado pelo surgimento do Covid na China, etc. Depois disso, não é o que aconteceu? A evolução do Covid levou a um conjunto de medidas econômicas que afetaram o funcionamento das empresas. Então, aí começas a estabelecer ligação entre Covid e o funcionamento das empresas. E depois disso, o que é que surge? É que é preciso também trazer que tipo de medidas foram essas, não é? Foi o distanciamento social? Provavelmente não, mas a redução das pessoas que podem trabalhar em espaços, por exemplo, fechados, é um dos problemas, não é? Tendo em conta, por exemplo, que pequenas e médias empresas operam aí nos cubículos, mas têm muitos trabalhadores em geral. Imagina, se eu tenho
um estaleiro e vende cimento. Então, se eu estou a vender cimento, preciso de mais ou menos, preciso de 10 trabalhadores. Então, tem duas possibilidades de ser afetado pela Covid. Uma é o presidente dizer, olha, espaços com 5 metros quadrados não podem albergar mais que 2 pessoas. Então, eu já não posso albergar no meu estaleiro 10 trabalhadores, porque eles não vão poder mexer sacos de cimento e tal dentro daquilo que são as regras impostas pelo governo no contexto de Covid. 2. Se um dos meus trabalhadores é afetado pelo Covid, então eu tenho que colocar os dois em quarentena. Isso afeta a mim como dono de uma pequena empresa. Então, estabelecer ligações entre as variáveis, estabelecer um fio de pensamento entre diversos elementos, isso é importante. Então, significa que quando eu for escrever a formulação de problema, vou falar da redução do Covid, vou falar de como é que isso evoluiu ao ponto de afetar uma empresa e colocar lá exemplos. Não posso de repente falar de coisas abstratas e tal. Se estou a falar de Covid, por exemplo, posso ir buscar dados. O Ministério do Trabalho, ao longo do ano passado, foi nos atualizando sobre um conjunto de empresas que fechavam e reclamavam aspectos específicos. O INE produziu um relatório sobre o impacto da Covid. Vão lá buscar e procurem lá apanhar mais ou menos elementos que sustentem a pergunta de pesquisa. Como é que implicações a Covid teve nas pequenas e médias empresas? Então, é assim como devem pensar ou podem pensar na formulação do problema de pesquisa, estabelecer ligações entre os elementos chaves que estão no vosso título. Ponto. Depois disso, o que é que vem? Ainda na introdução ou já num outro capítulo, né? Dependendo da estrutura que quiserem seguir. Objetivos da pesquisa. Qual é o objetivo da pesquisa? Bom, é regra que deve haver coerência entre o título do projeto, a pergunta de pesquisa e os objetivos. Não tem sentido eu perguntar sobre implicações da Covid e apresentar um objetivo que seja ou seja, a pesquisa vai procurar medir o impacto da Covid nas PMEs. Implicações e impacto não é a mesma coisa. Então, já fica um outro tema. E impacto tem uma lógica. Implicações tem outra lógica. Implicações é você procurar perceber a fundo como é que as relações se estabeleceram entre Covid e PMEs, que cadeias é que surgiram, como é que as empresas, por exemplo, tiveram que se virar no contexto. Então, impacto pode ser simplesmente para saber se as empresas ficaram na bancarrota ou não. É um impacto, não é? Então, é preciso também que fundamentem esses objetivos e que, de tal maneira que façam sentido, sejam coerentes com as diferentes fases do projeto. Então, depois do objetivo geral, vem um objetivo específico. O objetivo específico deve estar claro o suficiente para não ficar um outro objetivo geral. Objetivos específicos, imagina, se eu quero medir implicações da Covid no, nas PMEs, então tem que ter objetivos específicos, claro. Primeira coisa, um dos possíveis objetivos é descrever o contexto em que as PMEs operam, né? Então, surgiu o Covid, então é claro que esse trabalho, de qualquer maneira, vai ter que descrever em que contexto as PMEs estão a operar. 2. Além de descrever
contexto que as PMEs operam, esse projeto vai ter que mostrar a relação, por exemplo, entre o volume de negócios das empresas num contexto de Covid e num contexto sem Covid. Não é? O contexto, descrever onde operam tem a ver com o mercado, quais eram os principais quais são os principais fatores que afetavam o negócio das empresas. Mas falar, por exemplo, estabelecer relação entre quer dizer, escrever o contexto pré e pós-Covid, por exemplo, do volume de negócios, já é outra coisa, né? Então, as empresas antigamente, por exemplo, que eu falei de qual foi o exemplo anterior, foi o exemplo do estaleiro. O estaleiro antigamente, antes de Covid, operava num contexto em que, primeiro, o dólar estava relativamente baixo, não estava 70, estava 60 e tal. Operava num contexto em que o nível de preços não subia, de repente o saco de cimento no fabricante estava 465 e subir para 500. Não fazia isso, era um contexto diferente. Os outros produtos também associados a isso também eram diferentes. Então, o custo da mão de obra também era diferente. Então, falar desses elementos todos por detrás, não é? Até onde for possível, fazem parte do objetivo específico do trabalho. Então, podem fazer isso. Então, agora, o que surge aqui é quantos objetivos específicos podem pôr. Eu não sei. Vocês é que sabem, de acordo com o objetivo geral, pode-se estabelecer os objetivos específicos que ajudem, não é, a estabelecer, a partir o objetivo geral. Partir o objetivo geral é torná-lo mais específico. Então, ok, e that's it. Qual é a próxima fase? Eu estou a ouvir um ruído aqui. Acho que algum de vocês tem um micro ligado. Então, qual é o próximo processo? O próximo processo é fazer o quê? Tens primeiro o problema de pesquisa, não é? Formulado e apresentado a pergunta. Depois tem o objetivo geral e os objetivos específicos. O próximo passo é justificar a relevância da pesquisa. Isso não está aqui nesta estrutura, mas vem cobrado no enunciado. Então, como justificar a pesquisa? Que razões convencem a faculdade para autorizar um estudante a fazer um trabalho sobre um determinado tema? Bom, eu vou dizer o seguinte: não existem razões específicas, cada estudante pode pensar nas razões que justificam o seu trabalho. Mas num contexto em que esta aqui é uma pesquisa científica, então é sempre bom sustentar a pesquisa dentro do contexto daquilo que vocês viram ao longo do curso. Pesquisa sobre Covid. Não sei, quais são as teorias, por exemplo, que podem ser aplicadas para a relação entre Covid e PMEs? Ok, se eu me recordo, em macroeconomia havia um modelo de 4 quadrantes, não é? Que começava a relação de produção entre as firmas, depois ia para o nível geral de preços da economia, quantidade, e depois terminava lá no produto, incluindo o mercado de trabalho. Vocês podem ir ver lá como é que se enquadram isso, né? Esta pesquisa é relevante porque
fatores sistêmicos ou fatores que afetam a produtividade da mão de obra têm impacto no produto. É uma forma de justificar dentro daquilo que vocês viram. Mas vocês também podem ir a elementos sobre economia de desenvolvimento, não é? Falar de elementos sobre economia de trabalho, buscarem lá teorias que justifiquem, não é? Que para o qual o impacto das doenças possa ser um motivo de discussão. Falando de Covid, né? Se vão ter outros temas, outros assuntos que vão querer abordar, então devem saber como encaixar esses assuntos dentro dos vossos trabalhos. A seguir a isso, o que é que vem? Vem o contexto nacional. Isso é importante, porque a vossa pesquisa não surge no mundo teórico e termina lá. Surge no mundo físico em que nós vivemos, num contexto real, onde cada um de vocês, quando sai, vamos assumir que estão todos em Maputo, quando sai, vai à rua, encontra pessoas que estão a correr para casa porque têm um recolher obrigatório. Se não for recolher obrigatório porque está na maniça, então sai, encontra pessoas que estão a levar chamboco porque têm que usar máscaras. Ou porque estão de quarentena, não podem sair de casa. Então, surge nesse contexto. Então, este contexto é relevante e tem que aparecer na justificação sobre como resolver os problemas de um país como este. Então, podem justificar a vossa pesquisa pensando em coisas que estão à vossa volta, mas que tornam o vosso trabalho relevante para contribuir para uma sociedade que tem vários problemas que precisam ser resolvidos, contando com a vossa contribuição através de um trabalho de curso. E justificam a pesquisa. Eu acho que isso é suficiente. 2 parágrafos de justificação de pesquisa são suficientes. Não escrevam 2, 3 páginas, porque quanto mais escrevem, menos relevante é a pesquisa. É o que geralmente mostram os projetos que eu tenho recebido. Ok, pronto, acho que já falei. Primeiro, do problema. Segundo, dos objetivos. Terceiro, da justificação. Qual é a outra parte? A outra parte é esta aqui. Referencial teórico. Referencial teórico daqui deve ser com o objetivo de nos dar uma ideia geral do que existe sobre o vosso trabalho, sobre o tema que estão a propor. Isso significa o quê? Estamos a falar de impacto da Covid, então acho que para apresentar lá, por exemplo, um referencial teórico que mostra a relação entre Covid, não, entre doenças, não é? Não tem Covid na literatura, assim, no geral, né? Mas entre doenças da natureza de Covid, epidemias, pandemias, etc., existe literatura sobre isso. Como isso afetou ou pode afetar as economias. Então, trazer essa referência, meia página, com 5 referências a 6 referências bibliográficas, a discutir questões teóricas é suficiente. Mas eu, no projeto, não vem referencial teórico, vem revisão de literatura. Por quê? Porque nós não queremos restringir o trabalho de pesquisa só questões teóricas, como se diz no seu sentido de só teoria. Não queremos fazer isso. Nós queremos que esse projeto seja relevante no contexto nacional, possa ser, se for um bom trabalho bem feito, não é? Um bom trabalho, possa ser publicado numa revista da UEM, o SEG e a revista científica da UEM podem muito bem ter artigos baseados nos vossos trabalhos, desde que vocês tenham coragem de trabalhar e fazer trabalhos que vale a pena serem publicados. Então,
Se for isso, para a pesquisa se tornar relevante, é preciso que esteja inserida num contexto real. Então, além daquele meia página ali sobre aspectos teóricos, podem trazer uma segunda ou dois parágrafos a discutirem o contexto em que Moçambique está. PMEs. Já existem relatórios sobre quantas empresas fecharam, quantos trabalhadores foram afetados. E se não for isso, qual tem sido, por exemplo, quais têm sido os desafios das empresas ao nível nacional? Ou como queiram, é Maputo, como eu disse no início. Então, já existe esse tipo de informação. Podem lá colocar e dizer, por exemplo, o Ministério diz isso e tal, e dizerem mais ou menos o estado da arte. Discussões profundas sobre a revisão da literatura vão ser feitas no vosso trabalho de fim de curso e não no projeto. No projeto é simplesmente para convencer a quem vai ler o projeto que esse é um assunto que tem que avançar, que vale a pena. Pronto, isso aí sobre a revisão de literatura. Depois, materiais e métodos ou metodologia. Aqui isto está self-explained, né? Tem uma lógica que eu acho que vocês conseguem perceber. Primeiro, tem que definir que tipo de pesquisa vocês vão fazer. Uma pesquisa descritiva, uma pesquisa bibliográfica, não é? Que tipo de estudos vocês vão fazer? É claro, nós não queremos estudos de pesquisa para apresentarem lá opiniões só, né? Mas podem também fazer tipos de estudos específicos, né? Vão fazer estudos de caso, vão fazer descrição do contexto e tal. Podem identificar o tipo de pesquisa que vocês querem. E tem aqui material suficiente, a explicação suficiente, que eu acho, que pode vos orientar sobre os tipos de pesquisas que há. Se querem fazer inquéritos, não sei o quê, mas eu nunca aconselho os estudantes a fazerem inquéritos, porque inquéritos de 30 pessoas, 20 pessoas, sobre coisas que afetam milhares ou milhões de pessoas, tendem a não ser representativos e as pessoas e a faculdade não valoriza isso. Então, não aconselho a fazerem inquéritos. Mas podem fazer pesquisa bibliográfica relevante, podem fazer entrevistas para suportar questões da literatura, podem fazer isso. Então, que materiais, métodos ou metodologia que vão usar, ou seja, que decidem. Mas a única coisa é que a secção que há de ter no projeto deve vir só metodologia. Então, é lá onde vocês vão falar dos materiais, dos métodos. Apareceu aí acho que foi, eu já não me lembro, mas que tinha lá uma expressão como esse, quero testar este modelo. Não é? Quer dizer, se o objetivo for testar um modelo teórico, também funciona, não é? Desde que esteja lá claro onde vai buscar os dados, que tipo de dados são, não é? Qual é o período, não é? Então, se o objetivo for testar um modelo teórico específico, então, essa é uma forma, não é? Os pacotes estatísticos que pensam que vão usar são os materiais, a literatura disponível sobre essas coisas também faz parte dos materiais. Então, vocês vão saber como escrevem isso. Agora, não escrevam coisas do tipo, esse trabalho vai privilegiar a metodologia quantitativa e qualitativa e terminarem por aí. E depois, quando procuramos saber o que há de quantitativo que vai ser feito, não se sabe nem as variáveis, nem os dados, nem a fonte dos dados, não se sabe nada. Não é? Então, não vale a pena. Qualitativo, que você não sabe quem vai ser entrevistado, como, que questões se procura saber dessas pessoas que não aparecerem no projeto, também não façam isso, não vale a pena, isso não é metodologia. Então tem que ser específico, dizer, olha, vou fazer pesquisa qualitativa, o meu objetivo é procurar perceber o impacto da Covid, então vou entrevistar, por exemplo, as empresas que operam no ramo
comercial é, epá, vamos lá dizer, Manguel e Filhos. E depois, pá, se for essa empresa, vamos procurar também entrevistar a empresa, eh, como é que é aquela outra dos caminhões, etc. Então, ficarem assim específico, é bom que esteja isso. Mas vai mostrar que vocês têm conhecimento, sabem onde que é onde ir buscar dados. Agora, escrever só o qualitativo e o quantitativo só não é metodologia. Ok, acho que falei da metodologia. Cronograma. Tem aqui um modelo. Eu acho que vocês podem copiar isto, colocar no vosso trabalho, mas claro, não vão escrever só discussões teóricas, redação da monografia, fora de contexto, né? Então, podem usar isto ou outros tipos de cronograma. Acho que vão saber quando começa a vossa pesquisa, quando termina, que em geral Professor, desculpa. sim. Tenho a impressão de que o professor está a visualizar um documento no seu screen que não está. Alô, professor? Sim, sim. Eu dizia que tenho a impressão de que o professor está a visualizar um documento no seu screen que não está a ser partilhado pelo Zoom. Sim, mas qual é que vocês estão a ver? O que aparece no screen é apenas um PowerPoint que colocou no início, que vem impacto do Covid nas PMEs, coisas assim. Ok, tudo bem, não tem crise. O documento que eu tenho estado a partilhar é este link aqui. Ok. Está certo, já Agora, está visível. tá, Está visível, sim. ok, Sim. tudo, obrigado. Então, Obrigado. então, o que estava a dizer era, bom, para corrigir este problema eu vou para corrigir este problema eu vou retomar. Epa, tem uma interferência qualquer aqui, sei lá de onde é. Ok, então para corrigir a falha aqui, vou reexplicar algumas coisas aqui que vale a pena destacar. Primeiro, conseguem ver o resumo? Sorte. Sim, eu consigo ver Consegues ver, não é? o resumo, sim. O sumário. Então, pronto. Significa que na estrutura, primeiro, a capa é obrigatória. Não, espera. A capa, a folha, quer dizer, aquela primeira capa ali do trabalho é obrigatória. Agora, a folha de rosto, para mim, tanto faz. Mas o sumário é obrigatório para o projeto de pesquisa que vão apresentar. A introdução é se e só se vocês vão saber estruturar. Eu expliquei as diferentes partes que devem apresentar numa introdução, por exemplo, não é? O problema de pesquisa, não é? Formulação de problema, as hipóteses quando existem, os objetivos, né? A justificação do projeto. Essas coisas devem estar. Então, isso deve estar claro, não é? Então, a introdução tem um caráter particular para alguns projetos, que é simplesmente dizer que este é um projeto de pesquisa e vai falar sobre isto, e a secção e as secções que compõem o projeto são estas, problema, tal, 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 a seguir a introdução. Mas às vezes pode não pôr a introdução, só pôr simplesmente problema de pesquisa, objetivo, justificação da pesquisa e as hipóteses quando existirem. Falei. Ok. Depois disso, como fazer as outras coisas, eu já discuti esse assunto.
Agora, referencial teórico. Diz que referencial teórico não tem que vir teórico. Tem que vir só referências, tem que vir revisão de literatura, que é mais ou menos uma forma de fugir do limite à teoria e discutir questões relevantes. Né? Ok. Material e métodos. Né? Eu disse para vir só metodologia. E tudo o resto que tem que vir na metodologia já discuti. Como não devem escrever e como devem escrever. Cronograma. Só consegue ver agora o cronograma? Consigo ver, sim, o cronograma. Ok, great. Então, o cronograma podem usar este modelo. Para mim é perfeito. Significa que quando vocês estiverem lá nos vossos serviços, fizerem projetos, podem fazer o upgrade para coisas mais complexas. Mas pelo menos saberão o que é cronograma. Quando é que termina, quando é que começa um trabalho. É basicamente isso. Orçamento. Este é um bom exercício que vocês devem fazer. Pensar quanto é que custa fazer um trabalho de fim de curso. Eu espero ter valores reais, né? Então, vocês é que sabem como é que vão fazer, qual é o material que vão usar, quantas impressões, por exemplo, pensam que vão fazer. Agora, com o trabalho virtual sem ir à faculdade, podem não pôr chapa, né? Mas vão pôr quanto é que custa comprar megas para fazer research pelo Google. Também se há onde ir à biblioteca fazer entrevistas ou onde ir para fazer entrevistas em alguns sítios, vale a pena por isso. Eu vou tentar ver o que a metodologia diz e o que o orçamento diz, para ver se há coerência entre essas coisas. Prontos. Vamos lá. Referências. Isso é obrigatório. Agora, as referências devem ter um estilo bibliográfico em todo o trabalho, que vai ser o mesmo com recurso ao Zotero. A aula sobre o Zotero eu acho que já partilhei em algum momento, mas se for necessário eu partilho o link outra vez. Então, qual é o objetivo? Aliás, o que a gente quer? As referências devem ser com o Zotero para permitir que a informação esteja sistematizada. Então, vamos fazer isso. Apêndices, anexos, são opcionais. Apêndices é para explicar certas coisas que vocês acham que não estão bem esclarecidas ao longo do texto, mas os anexos é para informação mais adicional. E pronto, acabou. Agora, se vocês quiserem explorar este link, tem esta parte sobre a monografia, qual vai ser o resultado do vosso projeto. Eu não vou entrar nesta discussão, porque acho que minha tarefa termina com o projeto. Depois do projeto, vocês próprios hão de vir para aqui para saber como vão fazer a vossa monografia. Então, este link tem essas explicações todas e acho que deve ser suficiente para vocês apresentarem bons projetos. E termino por aqui. Então, vou interromper a partilha de tela. Uns 5 minutos para colocarem questões, não é? Quem tem questão levanta a mão e sabem, a questão tem que ser sobre esses trabalhos que eu discuti. Os vossos temas, vocês ficam com eles porque eu já ouvi várias histórias, a única coisa que eu percebi é que vocês ainda não leram o suficiente. Eu não quero discutir isso, vamos discutir questões de formulação de projeto aqui, não é? Então, quem tiver questões, levanta a mão e eu vou dar a palavra. Tainara, pode falar. Boa tarde, docente. Eu não tenho uma questão, tenho um pedido. Queria pedir para o docente partilhar essa aula no YouTube, no canal do YouTube da turma.
Ok, vou partilhar. Obrigada, sim. Pronto, acho que não. Não. Ah, não. Sebastião. Boa tarde, docente. Sim, pode falar. Sim, eu tenho uma dúvida sobre Zotero. Ali, quando nós fazemos a citação, de acordo com APA, nós escrevemos, por exemplo, de acordo com Sebastião, colocamos entre parênteses o nome e a página, aliás, o ano do trabalho que lemos e a página, ou só o ano. Mas no Zotero, quando nós fazemos a citação, os Zoteros colocam o nome e o ano dentro de parênteses, tudo. Como fazer para tirar o nome e só deixar? Se é possível, tirar o nome, deixar só o ano e referenciar a página. Como é que se faz? Porque de acordo, o APA tem as suas regras. Eu acho que os outros não obedecem muito bem a essas regras. Epa, o Zotero obedece. Só que talvez você não saiba como fazer. Espera aí. Vamos lá ver se ainda há outras questões. Até espera aí. Deixa eu tentar ver uma coisa aqui no meu computador. É, o seu objetivo é fugir dos parênteses, não é isso? Sim, sim. O nome do autor não está dentro de parênteses. Não estar dentro de parênteses. Mas eu acho que posso ajudar. Sim. Ok, então, espera Eu aí, acho que posso espera aí, ajudar. espera aí, espera aí, espera. Olha, em relação à pergunta de Sebastião, vamos lá ver. Espera, há mais perguntas sobre o Zotero aqui ou não? Tainara, levantaste a mão ou esqueceste a mão levantada? Levantei porque queria ajudar o colega Ed, mas como o professor já vai ajudar, posso baixar a mão. Ok, tá bem. Então, há mais questões sobre o Zotero? Sim, sim, professor. Há questões sobre o Zotero, professor. Sim, qual é? Eu tenho uma questão. Sim. Professor, quando nós estamos a colocar as referências bibliográficas automáticas pelo Zotero, usando APA, né? Ele põe em itálico o site que nós usamos, não põe o título da obra ou do artigo em itálico. Então, queria saber como nós podemos alterar isso. Olha, o Zotero é standard. Então, deixa como está o que ele pôs. Você vê que obedece aos critérios que ele foi dado. Então, agora, o que eu vou fazer aqui é ah, vou tentar resolver esse problema que o Edwin falou, mas eu acho que isso deve estar em algum vídeo. Então, ah, ok, Zotero, let's see. Sebastião, liga o micro que é para a gente articular aqui. Ok. Então, o que eu gostava de dizer era, quer se livrar destes nomes aqui dentro Sim, dos sim. parênteses, não é? Sim, Então, sim. olha, eu escrevi aqui, segundo FSD Moz, não é? Uhum. Então, eu não quero aquele FSD lá dentro. Então, o que eu vou fazer é, cliquei agora, saiu a janelinha vermelha
do Zotero, que eu não sei se consegues ver. Consegues ver agora? Sim, sim. FST. Pronto, eu seleciono aqui. Ok. É só suprimir o autor. Ah, ok. Pisar Enter. Então, e has de ver lá no texto. Que já está aqui. Apareceu. Não consegue ver? Sim, sim, sim. Dá para ver, dá para ver. É muito Pois. fácil. Eu que não investiguei. Mas isso aí é uma coisa que eu esclareci no vídeo, acho que sobre o Zotero de 2020. Então, se puderes, vai ver lá o vídeo nas aulas de economia de desenvolvimento. Então, Ok. eu poderei até, se calhar, puxar de novo o vídeo para a disciplina aqui. E pronto. Quem é esse que está a fazer barulho? Um guambe, um mungumbi, sei lá como conheço. Então, prontos. Acho que está resolvido o problema do Zotero, o problema da Tainara. Eu vou partilhar o vídeo assim que ele estiver pronto. E é isso. Não há mais questões. E, prontos. Bom trabalho para vocês. E tchau, tchau. Tchau.